Jovem espartano, não sabe brincar, não desce do play. Fala, jovens espartanos, é um grande prazer em ver vocês aqui novamente. Já deixei a live do evento do PlayStation 5 que vai acontecer agora, nessa próxima semana, 4 de junho, quinta-feira. É lógico que nós vamos começar antes, como é um evento muito especial. Eu planejo começar em torno de meia hora, 40 minutinhos antes aí pra galera começar a se juntar, a gente bater um papo antes. E depois veremos os jogos de nova geração. E por falar em jogos de nova geração, nós entramos exatamente agora no âmago deste vídeo, que é falar a respeito do pronunciamento do Jim Ryan em entrevista à Games Industry, onde ele falou um pouco mais sobre os planos da Sony com os seus jogos first party, os seus planos para o PlayStation 5 e a sua visão para o futuro dos games. Embora haja muitas coisas que podem ser vistas nessa entrevista, nesse vídeo nós vamos focar em um assunto principal que nós já abordamos em alguns outros vídeos do canal, mas hoje mais do que nunca é importante analisar esse lado da moeda e saber o porquê que esse lado da moeda prevalece sobre o outro. E sim, nós estamos falando da batalha entre os jogos cross-gen e os jogos que realmente são feitos apenas para uma geração específica. E foi exatamente aí que o Jim Ryan foi extremamente incisivo na sua entrevista, quando ele falou, abre aspas, sempre dissemos que acreditamos em gerações, acreditamos que quando você se esforça para criar um console de próxima geração, ele deve incluir recursos e benefícios que a geração anterior não inclui. E isso, em nossa opinião, as pessoas devem criar jogos que possam aproveitar ao máximo desses recursos. Se ficar alguma coisinha estranha aqui é porque eu coloquei direto na tradução da página, porque isso aqui na verdade está em inglês, é só para facilitar aqui para vocês. E aí no parágrafo seguinte ele diz o seguinte, abre aspas de novo, acreditamos em gerações, e se é o controlador DualSense, se é o áudio 3D, se são as várias maneiras pelas quais o SSD pode ser usado, estamos pensando que é hora de dar à comunidade PlayStation algo novo, algo diferente, e isso só pode ser apreciado no PlayStation 5. Para as pessoas que são leigas com relação à tecnologia, com relação a consoles, ou simplesmente são fanboys mesmo, bitolados aí da cabeça, eles vão pegar essas palavras, esse foco que a Sony está dando aqui, e tentar distorcer a tal forma de querer dar todos os créditos à Microsoft por estar agindo de uma forma um pouco diferente. E vale lembrar que eu não estou criticando exatamente o posicionamento da Microsoft. A minha crítica com relação ao lado da Microsoft é a falta de posicionamento. Ah, mas como assim? Calma, você já vai entender. Assiste o vídeo até o final, antes de você ficar ofendido. Só assiste até o final que você vai me entender. Nós sabemos perfeitamente a grande diferença de qualidade que tem em um jogo que é feito focado em uma geração e um jogo que é feito tentando atender duas gerações distintas. Geralmente o que acontece nos jogos cross-gen é que eles são feitos com base na geração velha, e dessa geração velha eles são incorporados na geração nova, eles são portados para a nova geração. E você também não precisa ser um gênio para saber que um hardware novo, mais poderoso, com novas tecnologias, não vai ter problema nenhum em rodar um jogo que foi feito para a geração passada quando ele é portado para ele, porque todos os assets são carregados ali na hora de processar, são muito mais leves, porque aquilo ali na verdade é um negócio que era para a geração passada, então ele praticamente não tem um grande esforço para fazer isso. O verdadeiro esforço está nos jogos, nas engines, na arquitetura nova que é utilizada justamente para fazer aquele hardware ali rodar e suar para meter o pau ali nos gráficos, certo? E até mesmo os fanboys mais acirrados consegue, entender isso aí que eu sei. Só que sempre vão ter aqueles caras que vão tentar arranjar desculpa, que falam, ah, mas olha, na geração que vem, quando a Microsoft lançar, por exemplo, um Forza, que vai rodar no Xbox One e no Xbox Series X, eu quero ver a desculpa dos caras quando no Series X rodar em 4K, 120 FPS, blá 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 blá. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, para que você consiga fazer o mesmo jogo para ambas as plataformas
plataformas, só que de forma distinta, você está fazendo basicamente dois jogos que utilizam do mesmo roteiro, mas que têm de ser feitos focados cada um para uma geração. Então dá na mesma que você fazer dois títulos quase que totalmente diferentes. Você vai ter algumas economias nesse gasto aí, que é o roteiro, animações, possivelmente, mas essencialmente você está só duplicando o mesmo jogo. Eu vou dar um exemplo bem simples. Estão vendo essa imagem aqui na tela? Essa imagem aqui é um exemplo de um jogo de uma das franquias do PlayStation, onde ele faz uma comparação gráfica de polígonos faciais. Você vê que no PlayStation 2, somente os polígonos faciais de alguns personagens, no caso do que está sendo utilizado aqui como exemplo, você tinha cerca ali de 1.200 polígonos. No PlayStation 3, esses polígonos mais do que triplicaram, né? Eles foram para 5.700. E no PlayStation 4, os polígonos foram para 32.000 unidades. E o que eu quero dizer com isso? Bom, basicamente é o seguinte: quando você está fazendo o jogo na modelagem e outras coisas, que é focado em uma geração que tem um limite até um número X de polígonos, quando isso é portado para outra plataforma, dificilmente os caras vão ficar trabalhando muito mais em cima disso. Eles vão passar para a próxima geração, geralmente com os presetzinhos gráficos um pouquinho melhores, um pouco mais de resolução, talvez alguns pequenos efeitos a mais, mas a essência do jogo é da geração anterior. Então, ainda que a gente tirasse esse fator de arquiteturas, da engine, blá blá blá, só na parte gráfica já tem esse desafio. Agora você imagina em todos os demais setores que constituem o resultado final de um game pronto. Portanto, sim, do ponto de vista técnico e até mesmo para o consumidor, por mais que você possa pensar que não, o posicionamento que a Sony está tomando não só é o mais lógico, mas como também é o que vai trazer verdadeiramente resultado para o investimento de quem comprar um console da próxima geração, pelo menos nos primeiros anos, porque a Microsoft falou que ela vai dar esse suporte para o Xbox One durante 1 ou 2 anos com os jogos que ela lançar. O que significa que dificilmente a Microsoft realmente vai liberar verba para fazer uma versão do jogo para o Xbox One e outra versão feita totalmente na engine e na arquitetura do Series X. Então a tendência é acontecer justamente isso que eu falei, vai ser a mesma versão do One, com algumas coisas a mais, que vão de fato trazer algumas melhorias visuais, mas que de longe não será como um título focado realmente para o Series X. Para dar um exemplo bem simples e acabar de vez com essa discussão, pega os jogos do Xbox 360 e os jogos para o Xbox One. Quando saiu o Xbox One, quais os títulos mais famosos que a gente vê saíram também para o 360? É só pegar o exemplo de Rise, Sunset Overdrive, entre outros jogos. Também não é preciso ser um gênio para saber por que não saiu para o 360. Porque eles não rodam no 360. Foram feitos e programados para aproveitar a arquitetura do Xbox One. Por que o Infamous Second Son não teve uma versão para o PlayStation 3? Porque, obviamente, o PlayStation 3 não consegue rodar aqueles gráficos, ele não consegue rodar aquela engine, ele não tem potência para conseguir trabalhar com todos aqueles assets. Isso quer dizer que se aquele jogo do PlayStation 4 tivesse sido lançado junto com o PlayStation 3, provavelmente nós veríamos os mesmos resultados de jogos como o Black Flag, que foi um jogo cross-gen lançado entre a geração do PlayStation 3 e do PlayStation 4, mas que essencialmente o gráfico não mudou grande coisa. Outros jogos, até mesmo exclusivos do PlayStation, que tiveram uma versão remasterizada, também não tiveram uma grande mudança, como por exemplo o jogo do Joel aí, na geração passada, rodava lá 720p, aí fizeram o remaster para o PlayStation 4, continuou bonito, rodando em 60 FPS, tem até a opção para você rodar em 4K com HDR, mas essencialmente é o mesmo jogo. Você não vê uma implementação absurdamente diferente, texturas maravilhosamente diferentes. Você vê algumas melhorias, mas que não se compara a uma versão feita especificamente para o PlayStation 4. E um grande exemplo é essa nova versão que vai sair agora no mês que vem. Você vê que graficamente é muito superior ao remaster que foi feito para o PlayStation 4. Enfim, eu nem precisava entrar nesses detalhes, mas se você quer um exemplo final que acaba com essa discussão, é só pegar um dos jogos que foi mostrado no Inside Xbox, onde o produtor deixou muito claro que aquele jogo só sairá para o Xbox Series X, porque as features, a mecânica e tudo que eles estão desenvolvendo simplesmente não pode ser rodado no Xbox One, tanto faz ser o S ou o Xbox One X. Não aguenta. E o escopo do projeto é de fato focar
na nova geração, e isso acaba de vez com essa discussão. Então o posicionamento da Sony tecnicamente é melhor. Do lado da Xbox, a vantagem é que quem tem Xbox One vai continuar recebendo o que seriam exclusivos, por assim dizer, durante mais 1 ou 2 anos. Quem está no PlayStation 4 provavelmente não vai mais receber exclusivo depois dos últimos desse ano aqui, mas quem comprar o PlayStation 5, que é a tendência do que vai acontecer, vai usufruir do que há de melhor na plataforma. Então fica aí explicado, explanado mais uma vez, e vamos esperar que essa discussão se encerre, né? Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like. Se você não gostou também, fica a sua escolha, deixa o seu dislike. Mas acima de tudo, comente, eu quero ver sua opinião, sendo positiva ou contrária à minha. Deixa aí a sua opinião, que é sempre interessante da gente bater uma ideia, trocar conhecimento, sempre de forma respeitosa, mas é claro, né, zoeira aí também tá liberado, só não vale chegar o amiguinho aí. Vou ficando por aqui, um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.